Camarim, com Marco Aurê, ao vivo. Camarim, onde você é convidado a entrar. Luto ainda. Hoje estou vazia, mesmo povoada de mães, pais e filhas. 7 anos de sorte e agora o corte. Dói de novo, renovado. A casa está sozinha e reclama. O muro é apenas um muro. A porta da sala não mais mia. Chama quando se abre. 7 anos, seus olhos me deu por companhia. Por 7 anos me seguiu. Onde eu estava, ele ficava. Hoje lembrei dele, quase esquecido. Fui tragada pela minha lida e ele foi o traído. E uma foice rasgou a lembrança. Na última noite, não disse adeus. Foi-se, sem olhar nos olhos meus, meu gato preto e branco que morreu. Seja bem-vindo a mais um Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis, televisão Canal 10 e também via internet, tvredepetrópolis.com.br. E você pode curtir facebook.com/Camarim Programa e ficar a par de toda a nossa programação. Curta então facebook.com/Camarim Programa. Bem, nossa convidada especial de hoje é poetisa. Ela nasceu na cidade do Rio de Janeiro e atualmente mora em Campinas, no interior de São Paulo. Publicou os livros Leoa ou Gazela, Todo Dia é Dia Dela, em 2009, pela editora Utopia, e Poesia se escreve com T, em 2011, pela Multifoco. Seu terceiro livro, Antropoflágica, sairá em agosto deste ano. Obteve primeiro lugar no 12º Prêmio Cidadão de Poesia e recebeu também menção honrosa no concurso Silvestre Mônaco em 2008 e no 11º Prêmio Cidadão de Poesia. Teve poemas escolhidos para publicação no concurso nacional Cassiano Nunes, da Biblioteca Central da Universidade de Brasília e no projeto Pão e Poesia em 2009. Membro do Bar do Escritor desde 2007 e do Portal do Poeta Brasileiro desde 2011. Participa de alguns blogs literários e o seu blog é o Volúveis. Acessem o blog Volúveis. Além de escritora, é bióloga com mestrado em microbiologia agrícola e hoje em dia trabalha como professora particular. Eu edito para me livrar desses poemas, para não querer mais mexer neles, porque sempre que vejo algo que fiz, ponho defeito. Eu edito porque não confio na internet. Tudo pode desaparecer. Edito porque acho que vou morrer logo e não quero partir e deixar meus livros perdidos em arquivos tão perdíveis, tão mortais. Quero que meus livros sejam espalhados por aí, por todo o mundo. Bem, dentro de instantes você já saberá quem é o autor desses versos, desse desabafo, aqui no Camarim. Basta você aguardar um instante e já saberá quem é a nossa convidada especial de hoje. Até já! Corredor polonês dói. E mamãe, quantos passos eu gosto. Took the midnight train going anywhere. Rocket Man burning down the fields that here alone. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Yeah.
Flá Pérez. Seja bem-vinda ao camarim. E aí, onde é o camarim do escritor? Existe o camarim do escritor? Não esquece o microfone. O camarim do escritor é o nosso cérebro que está aqui dentro, né? É, né? Preparação. Prepara. Às vezes a gente não prepara muito, às vezes a gente vai sem maquiagem, sem fantasia, sem nada, a gente vai pelado, né? Escreve. Mas aí depois a gente edita, né? Sim. E você é de editar muito, assim, quando você escreve, você vai reformulando sempre? Então, eu escrevo, eu ponho... O bom do Facebook, né, da internet ultimamente é isso, né? Você põe o que você pensou primeiro. Uhum. Não que eu fico muito descontente sempre com o que eu escrevo, conforme você falou, né? Uhum. Então eu edito, assim, mas em vários momentos. Se eu não ponho logo um livro no papel, eu mudo o poema, porque eu olho e falo assim, o quê? Não, isso não tá bom. O que é isso? O que eu quis dizer com isso, né? Então, aí eu edito assim, porque eu não fico contente. Uhum. E a internet tem me impedido disso, porque às vezes eu coloco alguma coisa lá e depois eu não posso editar, porque aí todo mundo já compartilhou, já aceitou aquilo como verdade, já aceitou aquilo como um poema, como algum texto e tal. Aí me dá dó, me dá pena de mexer. Então, eu falei pro meu editor, o Carlos, né? Eu falei, vamos publicar esse livro logo, para eu não mexer mais nesses aí. Nesses eu não vou mexer mais. Depois que está no papel publicado. Depois que está no papel, não dá mais para mexer. E o que te despertou a virar uma poetisa? Dentro da família tem alguma influência? Não. Minha mãe sempre me deu livros, né? Monteiro Lobato. Eu lia muito quando era menina, né? É engraçado, né? Todo mundo que é poeta fala, eu não saía de casa, eu lia muito, ficava dentro de casa, mas não, eu brincava na rua pra caramba. Eu brincava muito com os meninos, de polícia e ladrão, eu brincava de bicicleta, queimada. Você lembra de queimada? Claro, né? Lá em Campinas não tem queimada. Aí eu brincava pra caramba, mas eu também ficava muito no quarto e lendo. Uhum. Quando eu estava em casa, ou eu estava lendo, ou eu estava vendo filmes. Minha mãe fala que eu sou cinéfila, que eu devia até ter sido alguma coisa nessa área. Uhum. Aí eu lia Monteiro Lobato, e a minha mãe tinha uma coleção chamada Biblioteca das Moças, que era assim, romântica até, sabe? Os homens sempre eram irônicos, com olhos mordazes e tal. E aí eu ficava achando, nossa, que legal, né? Mordaz, irônico, que palavras lindas, né? Mas aí eu não tinha despertado ainda, não tinha. Aí eu tive um coleguinha de classe, na quarta série, que ele fazia um monte de poema para mim. Porque, sabe, uns poemas maravilhosos. Para mim era maravilhoso na época, né? Ele nem fazia rima pobre, ele fazia rima rica, inclusive. Legal. Hoje, depois de adulta, que eu percebi. Que eu tenho alguns amigos que estudam literatura, então eles falaram, isso é rima rica, rima pobre, eu fui aprendendo. E ele fazia rima rica, e aí eu achei, nossa, que legal isso, né? Eu tentei fazer umas poesias naquela época, só saiu porcaria. Aí um dia eu fiz uma poesia da pescaria, né, que eu te passei. Aí todo mundo na minha família, nossa, ela vai ser poeta, que coisa linda, ficou todo mundo orgulhoso, né? Mas foi só isso. Acabou por aí. Parou por aí. Aí quando eu fiquei adulta, já tinha minhas filhas e tal, de repente eu encontrei esse menino, que já tinha ficado adulto também, encontrei na internet. Procurei o pessoal da minha classe e tal. Encontrei ele, a gente começou a conversar e tal, e começamos a fazer poesia de novo, assim. E aí eu descobri que ele fazia parte do Bar do Escritor. Aí eu falei, vou entrar nesse Bar do Escritor. Lá em Campinas? Não, o Bar do Escritor, ele era virtual. Ah, tá. Ele era uma comunidade virtual do Orkut. Era? Agora ele já está uma comunidade real. Que a gente se encontra em Paraty, a gente se encontra, tem várias reuniões, assim, sabe? A gente já publicou 5 antologias. Que legal. Tem uma aí? Tem uma aqui. A gente já publicou. Essa aqui é a segunda, né? Que a gente publicou. Então já se tornou um... E esse visual aqui, essa tipo Jack Daniels, né? Sugerindo o whisky Jack Daniels. Interessante. Bar, né? Bar do Escritor, tudo a ver com essa aí de visual aqui.
Na comunidade. E hoje, então, é uma confraria real, né? Isso, não agora só... a gente se reúne para ti, a gente faz bem. E todo. Assim, o pessoal já se espalhou um pouco, né? A gente não se reúne mais tanto. Porque aí o pessoal já ficou mais adultos, mais adulto na poesia. Não, mais adulto na poesia. Sim, tem gente publicando, tem gente indo publicar não sei onde. Então está mais difícil de se reunir, assim, mas a gente ainda continua em contato. O Facebook agora ficou mais difícil, né? Porque é uma comunidade um pouco mais difícil de reunir, né? O Orkut era mais legal. Também nisso. achava mais interessante para a comunidade, o Orkut. A interação com as comunidades era bem mais forte. E a gente já está na quinta antologia. A quinta antologia... eu não lembro como chama. Desculpa. Então, saíram muitos poetas, assim, muitos profissionais, poetas que vivem de poesia. Tinha gente que já era. Tem gente que já era professor de português, poeta já famoso e tal. Tem a Beth Vidigal, que ela já é uma poeta já faz tempo, foi membro até de uma academia já. Aí. O Wilson, que ele é professor de português e já publicou uns livros de português. Tem várias pessoas, né? E é possível 2007 sobreviver de poesia? Não, eu não consigo, não dá. Tem Poucos gente que sobrevive, né? Mas viver bem de poesia? Não. Mas quem eu conheço que sobrevive, só sobrevive mesmo. Tem só para comida e para... né? As necessidades básicas. Né? Mas eu não posso isso, porque eu tenho minhas filhas. Eu não posso fazer isso. Mas quem me dera eu tivesse coragem. Você dá aulas, né? Eu dou aula. De quais? De todas as matérias. Português, matemática, ciências. Aulas particulares. Aula particular. Eu tenho alunos, assim, com problemas de aprendizagem, né? Problemas, hiperativos. É que a gente chama de problema de aprendizagem, mas na verdade não é problema, né? Assim, que não se adequou, né? Sim. Então, eu prefiro tratá-los... Eu prefiro fazer uma aula interessante, que aí eles aprendem. Curtem a matéria. Curtem pra caramba, nossa. E você aplica um pouco de poesia também, né? Aplico. Quando eu dou aula de português, de alfabetização, eu ponho só poesia. Direto. Porque poesia tem aquele negócio de repetir, sabe? A métrica. Tem uns livros, assim, tem aquele livro Você Troca, não nem lembro de quem é. Aí ele tem, assim, um lobo bonzinho para uma chapeuzinho, inho. Aí tem aquela repetição. Aí, nossa, eles gostam, eles dão risada, aí eles ficam interessados. Tem que fazer se interessar, né? Sim. E poesia interessa todo mundo. Poesia é incrível, né? Nossa. E você escreve em prosa também, né? Eu escrevo, mas não vale a pena. Não vale a pena? Eu sou muito ruim de prosa. Muito. É. Quando eu estava no Bar do Escritor, eu fiz um pseudônimo chamado Madame Frufru para escrever prosa. O Bar do Escritor, o Orkut era legal que você fazia vários perfis, né? Aí eu fiz um chamado Madame Frufru. Aí eu comecei a postar umas prosas lá. Aí eu levei umas críticas e tal, e todo mundo achava que quem fazia era um homem. Porque era uma prosa assim muito erótica, muito cheia de... Tinha até escatologia, sabe? A pessoa, não, você é um homem que está fingindo que é mulher e tal. Aí teve um amigo meu que quis pegar todo mundo estava curioso, né? Aí ele falou assim, não, eu que sou Madame Frufru. Aí eu falei, o quê? Eu fiquei brava, sabe? Fiquei assim, não... E ele não sabia que era você? Não, ele sabia que era eu, ele fez de brincadeira. Tá. Aí eu falei, não, sou eu. Aí eu falei pra todo mundo que era eu, Madame Frufru, mas aí eu desisti, não dá. Minha prosa não vale a pena. Né? E o que você nasceu no Rio de Janeiro, né, Flávia? Sim, no Rio de Janeiro. E o que te levou a Campinas? Meu pai, né? Meu pai foi trabalhar lá. Terra de Carlos Gomes. Meu pai foi trabalhar lá. Eu tinha 13 anos quando a gente foi. Ele foi trabalhar lá, eu fui junto, né, com a família. Aí fiquei por lá, Casei, Gosta de morar lá? Filhos, aí separei. Gosto. Se adequou bem. Gosto. Minhas filhas, né, estão lá e tal. Quer dizer, a minha filha mais velha está na Coreia agora. Mas a minha filha menor está lá, não falou que não vai sair. Elas falavam, né, quando eu falava que eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Aí elas falavam, se você voltar para lá, eu fujo e volto para Campinas. Que legal. Então, tá bom, então vamos ficando lá. E Campinas é uma cidade grande. Mas eu moro em Sousas. Eu moro num Afastado. bairro afastado,
Que é assim, bem... Quero uma casa no campo, sabe? Assim, Sei. muito tranquilo, muito legal. E a Unicamp lá é muito forte, né? Forte, Assim, é. eu já me apresentei lá no Teatro Unicamp, então. no Teatro Carlos Gomes também. Um teatro Então, é muito você legal. vê, uma cidade assim, bem legal para criar filho, para, né? Então, eu vou ficando. E é perto da capital, 1 hora, né? Em torno. Chega, dá para fazer em 1 hora, né? É que eu tenho saudade do mar, né? Sim. Então, quando eu venho para o Rio de Janeiro, nossa, eu tenho que dar uma Mata a volta na Nossa saudade. Senhora de Copacabana, ida, eu volto pela Avenida Atlântica, sabe? Tenho que ir na praia, mas as minhas filhas não entendem isso. E eu falo, não, eu moro lá, né? Talvez elas sintam isso um dia pela cidade onde elas moram, né? Assim, essa saudade, elas não querem sentir, Sim. elas querem ficar lá, mas elas... Legal isso. E o seu primeiro livro publicado, foi primeiro, você foi publicada dentro de alguma antologia, antes Não. de você lançar individualmente um livro? Eu fui publicada numa antologia chamada Vidiverso. Que ano, lembra? Da editora Andros. Acho que foi 2008, 2009, assim. Mas foi um poema só. Antes de você lançar seu Antes de eu lançar meu livro. Mas, assim, foi um poema só, que eu nem lembro mais o poema. Mas, assim, foi bem rapidinho, porque eu ainda não estava segura para lançar livro, sabe? Aí, na verdade, eu nem tô segura mais. Mas, na época que eu lancei o Leô Gazela, todo dia dela, eu estava me achando, né? Falei, nossa... Ele foi o segundo. Não, Leô Gazela foi o primeiro. Ah, então pega ali, deixa eu ver. Foi o primeirão. Coloca pra mim, Alice. É praticamente em PB, pode ser a câmera em PB aqui, né? Tem um detalhe em vermelho. Ah, não, essa câmera tá colorida. Detalhe em vermelho aqui na boca. Leô Gazela, todo dia é dia dela, de Flá Pérez. Aqui ainda era Flávia Pérez. Não, então, todos os meus... Bom, não, mentira. Essa minha editora, a Larissa, eu colocava Flá Pérez, mas ela pôs Flávia Pérez. Aí, como ela fez isso... Como ela fez isso no primeiro, aí eu quis fazer nos outros também, entendeu? Aí eu já passava para os outros editores assim, Flávia Pérez. Entendi. Falava, você põe Flá Pérez? Aí eu falava, não, põe Flávia Pérez, porque é mais legal, né, o nome inteiro. Flá Pérez é coisa de internet. Música tinta. A alma violenta, rosa das sombras que me perseguia, está quase morta. A orquídea orgulhosa que ora me habita, hoje vai com o sol. Quem sabe não volta. Minha revolta extenuante e bendita é cega, é surda, é feita de tinta. Esse colapso às vezes me tinge quando deita comigo e é nu de Matisse. Depois do samba de Orfeu e Eurídice, és música entre calmos matizes. Muito legal. Quero que você declame um poema seu aí. Desse primeiro, dessa avant-première. Então, eu gosto muito desse livro. Eu acho esse meu livro... Dá para ouvir aqui? Dá. Eu acho esse livro o meu livro mais chique, assim, sabe? Mais, assim... Chega mais perto do microfone. Eu acho esse livro muito legal. Eu gosto mais desse livro no primeiro. Porque tem gente tem poeta, né, que fala assim, eu melhorei com o tempo. Mas eu acho esse livro muito legal. Eu acho esse, assim, minha... Primogênito. Será que é por isso? Primogênito, né? Tem uma... Então, tem assim, droga. Essa paz de mãos dadas, passeando na calçada que você espera, também quero, quando for velha. Por hora dê-me prometido, pirâmides, xamãs, chamas, viagens de hipogrifos. Indisciplina, dê-me agora, que seu verbo absinto em mim arrepia e me desnorteia. Quero você latejando no meu pulso, injetado na veia. Dê-me logo essa droga de você. Legal. Você, sim. Você tem uma forma meio raikaniana de escrever no sentido de síntese. E muitos poemas seus são assim, né?
Raikaniana que eu digo no sentido de curto, de imediato, de impactante, assim, né? A maioria dos seus poemas são assim. Então, é porque eu tenho muita tendência a... Eu acho que eu devo ser, né? Eu não fui diagnosticada nem nada, mas provavelmente eu devo ser hiperativa, eu não tenho muita capacidade de concentração. E fazer uma obra muito longa, extensa. Então, as pessoas me perguntam, Flávia, por que você não acabou seu romance? Eu falei, porque eu não tenho esse fôlego. Se eu fizer um romance, o meu personagem que morreu no primeiro capítulo provavelmente vai aparecer no terceiro. E aí alguém vai falar assim, quê? Entendeu? Então eu não tenho esse fôlego para dissertar, eu gosto de fechar o raciocínio logo. E os meus poemas, assim, eles contam histórias. Uma história com começo, meio e fim. Os que não tem isso é porque eu bebi muito e esqueci de editar depois, entendeu? Mas geralmente tem começo, meio e fim. Eu gosto, assim, de os meus poemas, eles são assim como se eu estivesse falando com alguém. Admoestrando, conversando, dando um aviso, sabe? Então tem, é tal, fechou. Eu não teria fôlego para ser... Como chama aqueles poetas que fazem aquelas... Odes, as odes. Odes e também aqueles que contam lá do Nordeste. Os... Cordel. Cordelistas, isso. Eu não tenho fôlego para isso, não tenho. Mesmo Aquilo porque são cordel... poemas imensos. Então mesmo porque eu tive o pessoal do Bar do Escritor, eles implicavam, principalmente a Beth Vidigal, eles implicavam muito com rima pobre. E no cordel tem muito rima pobre, né? Mais ou menos. Tem muitos cordelistas com rimas digo espontaneamente ricas. Não, né? a gente chama de rima pobre, mas não quer dizer que é pobre. Não, é pobre, mas é limpinha, que nem eu falo. Não, eu digo, mas eu digo ricas mesmo, assim, então, aí, na construção mesmo. Mas aí se eu fizesse cordel, ia ser fazer, acontecer... Sabe, eu ia rimar muito verbo com verbo, então, infinitivo com infinitivo. Eu tenho muita, assim, eu tenho meio um toque poético. Mas quem foi que falou? Eu sempre achei os cordelistas riquíssimos, assim. Não, são maravilhosos. Sem construir racionalmente. Vou fazer uma rima rica aqui com funções distintas. Mas eu tenho toque. É por isso que eu edito. Por isso que às vezes, assim, passam anos e aí eu falo assim, nossa, eu repeti palavra nessa poesia. Aí eu vou lá e mudo. Aí eu falo, nossa, isso aqui é uma rima pobre. Aí eu vou lá e mudo. É meio que um toque poético, porque me meteram na minha cabeça. É, um toque. Eu falo assim, aí nossa. ficou ali. Aí eu falo, não, peraí. Aí eu mudo. Mas se você mudar uma palavrinha, às vezes não dá. Mas teve dias que olha só, imagina. Sabe os deuses gregos? Tem os deuses gregos e tem o nome na mitologia grega e tem na mitologia romana. Teve um dia que eu mudei um poema inteiro porque eu tinha colocado um deus grego junto com um deus romano. Só por isso eu mudei a poesia inteira. Faz sentido. Porque é uma coisa minha, assim. Sim. Eu não aguentei aquilo na minha poesia. Antes de você ler o seu poema, eu vou chamar um intervalo e Camarim volta dentro de instantes aqui conversando com Flá Pérez. Até já. E você que chegou agora, acaba de adentrar no camarim, esse lugar íntimo, onde as pessoas se preparam e também fazem os seus últimos ensaios. Estamos aqui conversando com a escritora, poetisa Flá Pérez. Flávia, Leoa ou Gazela? Diga algo desse livro, seu primeiro. Leoa é dedicado aos devorados, aos poucos ou de uma só dentada. Gazela, aos que conseguem, mesmo que por pouco tempo, domar, submeter a fera. Mas Gazela também morde quando acuada. Então, esse livro é assim, sobre as mulheres em geral, né? Que às vezes a gente é leoa, às vezes a gente é gazela, às vezes a gente é princesa, às vezes a gente é a feiticeira má, que dá a maçã para Branca de Neve, entendeu? Então a gente tem muitas faces. E esse livro. Você alterna entre feminista e machista? Essa é uma pergunta capciosa, né? Eu falo para todo mundo que eu sou feminista. Mas quem lê meus poemas sabe que não é bem assim. Então tem a leoa
A leoa que defende a cria a todo custo, a leoa que defende que ela tem tudo que um homem tem e até mais, ela é muito mais capaz, né? Sou poderosa e tal. E tem a gazela, que é né? Em determinadas horas, a mulher é gazela. Né? Sim, essa alternância ocorre. Essa alternância não tem jeito. E você acha que a poesia, por exemplo, a poesia pode ser bacana sem que tenha uma métrica e uma rima interessante, convincente, por exemplo? Eu não consigo fazer... Um soneto. Eu não consigo... Não. Eu antigamente achava soneto muito chato. Uhum. Tá? Eu achava assim, soneto uma coisa muito chata. E eu nunca me interessei em fazer. Mas eu já vi muita gente que faz soneto legal. Tá? Tanto é que o Vinícius de Moraes, né? O Augusto dos Anjos. Gosta dos simbolistas? Nossa, Augusto dos Anjos. Não, né? Não, só conheço Augusto dos Anjos. Tá? Eu não sou... É que eu falei para você, eu sou bióloga, né? Então eu tenho alguns... no Bar do Escritor, a Magma, uma autora que escreve muito soneto, eu adoro os sonetos dela, mas precisa muito cuidado para ter soneto, para fazer soneto, porque o soneto... Senão dá sono, né? Muito, né? Isso, aquilo, sabe? Mas eu acho sim, que eu até leio poesia, gosto de poesia que não tem métrica, que não tem ritmo, porque às vezes a pessoa faz um texto e põe assim uma frase embaixo da outra e diz que é poesia. Eu até aceito, porque tem umas coisas muito legais, mas eu não consigo fazer uma poesia que não tenha métrica ou rima, ou uma outra. Métrica não, desculpa, métrica eu não manjo nada. Ritmo. Sim. Eu não consigo fazer uma poesia que não tenha ritmo ou rima. Se eu faço, quando eu publico, eu falo assim, isso aqui não é uma poesia, é um texto. Porque é meio aquele toque que eu falei para você. Já tá aqui, não consigo. Isso aí, né? Não consigo. Então, quando alguém faz uma poesia que não tem ritmo, e não tem ritmo na hora que eu leio, e na hora que eu leio não tem rima ou ritmo, eu penso, bom, isso não é poesia, mas, puta, muito legal. Muito lindo, gostei. E quais são os seus poetas prediletos? Hilda Hilst, Leminski. Hilda Hilst. Quintana, o Augusto dos Anjos. Eu fiz muita coisa, assim, inspirada neles. Pessoa eu já li, mas nunca me inspirei. Eu gosto, mas nunca me inspirei. Qual deles eu acho ele você muito gosta louco, mais? muito loucão, assim, sabe? Eu leio, eu viajo. Mas tem um preferido dos três? Hilda. Não, dos três do Fernando Pessoa, dos três principais. Putz, Alberto Caeiro, eu acho que Álvaro é o Caeiro. de Campos. Qual é aquele que ele fez uma vez? Guardador de Rebanhos? Ou Tabacari? Que ele fala que se Deus é uma pomba... Eu gosto muito desse. Esse é o... Não é Caeiro? Não é, né? Não, acho que esse é o Álvaro de Campos. Nossa... Fala mais desse poema aí. Não Tabacari, sei. Álvaro de Campos, Eu sei que... Passagem das Horas, Álvaro de Campos. Eu sei que ele fala assim, Deus não é uma pomba idiota, Deus é muito esse é legal. Alberto Caeiro. Então, olha Deus só, não é uma você... pomba idiota. Eu achei isso muito legal. Muito legal. Nós temos aí um poema interpretado pelo um dos maiores intérpretes de poesia que eu já conheci e que faleceu recentemente, mês retrasado, passado, se não me engano, o Abu Janra. Então, por gentileza, Jean, solta aí esse poema belíssimo do Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Guardador de Rebanhos. No meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho com uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para se fazer de segunda pessoa da Trindade. No céu, tudo era falso,
tudo em desacordo com as flores e árvores e pedras. No céu, tinha que estar sempre sério, e de vez em quando se tornar outra vez homem, e subir para a cruz, estar sempre a morrer, com uma coroa toda de espinhos e os pés espetados por um prego, e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era a mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava dormindo e o Espírito Santo voava, ele foi à Caixa dos Milagres e roubou 3. Com o primeiro, ele fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, ele vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, natural. Limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que as raparigas não gostam e que toda a gente acha graça, ele corre atrás delas pelas estradas e levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. E depois, cansado, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu o levo para casa. Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano, ele é o divino que sorri e brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. Damos-nos tão bem um com o outro, que vivemos juntos os dois com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Depois, eu conto-lhes histórias das coisas só dos homens, e ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, dos comércios e dos navios que deixam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta à verdade. Depois ele adormece. Ele dorme dentro da minha alma
e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro de tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? Voltamos, camarim, estamos aqui conversando com Flá Pérez. Você acaba de ouvir um poema de Alberto Caeiro, que é um heterônimo de Fernando Pessoa, interpretado pelo Antônio Abujanra, Abu, como os mais íntimos o chamavam, um grande intérprete. E aí, por acaso eu trouxe um poema que você, um dos mais que você mais gosta do Fernando Pessoa. Eu acho Alberto legal Caeiro, esse do menino Jesus não ter crescido, né? É, Ele ter se tornado um homem... A ingenuidade, a ter candura da mantido criança. Isso, o olhar, né? O olhar de espanto, do primeiro espanto, né? Do ingênuo, daquele... Muito eu acho legal isso muito isso. legal. O que mais temos aí nessa bancada de Tem o meu livros? segundo livro, né? Que está meio acabadinho aqui, porque eu manuseio ele muito no sarau. Porque A você poesia se escreve com você tape. tem que comprar, né? Esse eu tenho que comprar. Eu sei que é isso. Eu também tenho alguns discos que eu tenho que comprar, se eu quiser. Discos meus, né? Que eu tenho que comprá-los. 2 especificamente. Poesia se escreve com T. Muito legal. Esse qual editora? Multifoco. Multifoco. Separou algum desse? Opa, pode deixar depois de pé. Ele está caindo tudo. Esse foi o segundo. Talvez lhe dê um pouco de trabalho, essa mulher que anda na rua e todos olham. Vai lhe tirar, quem sabe, o sono, vê-la sorrir, adormecida, sabê-la ao Deus dará, sem seu olhar de dono. Mas ela vale a pena. É um cataclisma de partir Pangeia ao meio, revirar o eixo da terra, mudar a rota de estrelas e das ondas esferas. É um evento de extinção em massa, essa loira falsa, com magma de morena. Legal. E ali temos o que mais? Aquilo são... Aqui, assim, como eu faço parte também do Portal do Poeta Brasileiro, e eu fiz o meu primeiro prefácio, eu me orgulho muito. Eu fui chamada para o meu primeiro prefácio nessa poesia, nessa livro chamado Coletânea Sensuale, da editora deles lá, do portal, né? E aqui tem também... Leu o... É muito grande. Ah, é? Ah, então tá. E tem aqui uma antologia que eu participei há pouco tempo também, chamada Mulheres Verdadeiras, que a Regina Zamora organizou, uma amiga minha, e eu tenho também 4 poemas. 4 poemas. 4 poemas nessa antologia. E é muito legal. Ela tá vendendo na editora Cultura, na Livraria Cultura. Só que eu não marquei aí, esqueci de marcar onde que tá meus poemas. Legal. Mulheres verdadeiras. Porque assim, não é que nós somos as verdadeiras mulheres. Aqui a gente, nesse livro, a gente fala, a gente só... o meu é poesia, né? Mas tem gente que tem crônica e tal. É só histórias verdadeiras, só histórias que aconteceram com a gente de verdade. Então, por isso que é Mulheres entendi. Verdadeiras. Entendeu? A proposta do editor foi essa? Do editor foi essa, só histórias verdadeiras. Que interessante. Muito legal. Eu não lembro onde é que tá a minha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi. Flá Pérez. 31, 32. Leia. Possuído.
Eu quero um homem complexo e cheio de marcas, com erros sem volta nas linhas do rosto, no corpo, na alma. Eu quero um homem que pense que ele não tem cura, nem paz, nenhum porto, e que eu lhe seja uma nova aventura, mudança de rumo, refresco na guerra. Em suma, eu quero alguém que, ao sentir o meu cheiro, o meu beijo, o meu sexo, se esqueça um pouco da vida tão dura. Isso eu fiz pro meu namorado. Legal. Bacana. O que mais? Tem mais um ali, não? Não. Tem esse de baixo é de um... Esse é da Hilda Hilst, né, que eu trouxe. Da Hilda Esse é da Hilda Hilst. Hilst que eu trouxe para mostrar que esse livro era da minha mãe. Então, quando eu cresci um pouco, né, que eu falei para você que eu voltei a fazer poesia depois com 38 anos, mais ou menos, eu falei para ela, mãe, tem aí poesia para eu ler, né? Ela falou, eu tenho Hilda Hilst. Então, esse Cantares de Predileção, acho que foi a primeira ou segunda edição desse livro da Hilda. Ela morava em Campinas, né? Ah, que legal. Então, quando a minha mãe chegou em Campinas, ela já comprou, não sei se é de 81, uma coisa assim, esse livro. Muito legal, eu gosto também dos poemas dela. E eu lia Hilda Hilst, e depois que eu comecei a fazer poesia, eu lia e eu não conseguia terminar um livro. Eu começava a escrever, eu li uma palavra e falei assim, nossa, essa palavra é legal. E te inspirava. Aí me inspirava. Eu fazia um poema completamente diferente. Então, tem gente que eu falo assim, nossa, minha inspiração é Hilda Hilst. Mas aí a pessoa fala, mas sua poesia não tem nada a ver com Hilda Hilst. Eu falo, não, mas... Ela me inspira. Tinha uma palavra, assim, quando ela falou ódio, amor... Eu falei, meu Deus, que isso? Ódio, amor, que coisa linda. Aí eu escrevi um monte de coisa assim, sabe? Ódio, amor, ódio, amor. E você ouve música quando está escrevendo? Cada hora vem de um jeito os teus poemas? Tem hora que eu tô que eu tô dormindo, aí vem uma coisa. Tem hora que eu tô dirigindo, aí vem outra. Não, acho que ter música até me atrapalha. Né? E, inclusive, se alguém me pedir para escrever um poema, eu não consigo. Ele tem que chegar. Tem que vir a inspiração. Tem que chegar. Não... E você costuma gravar hoje em dia no celular? Agora eu só gravo. Eu tô muito preguiçosa. Não pega lá na caneta. Meu celular tá até sem memória, porque meus poemas estão todos gravados lá. Quero que você leia um daqui, mas antes disso, vamos fazer o último intervalo de hoje. Camarim volta dentro de instantes conversando com Flá Pérez. Até já. E você está no Camarim, que hoje conversa com Flá Pérez. Estamos chegando ao fim do programa. Temos aqui a poetisa Flá Pérez. Flá, diga alguma coisa que você colocou nesse livro. Eu tenho um poema chamado Itinerantes. Meus olhos... Ops. Verdade. Eu tenho um poema chamado Itinerantes. Meus olhos estão de malas prontas. Embarcam hoje às 3:30 da tarde. É incerto o itinerário e nem mesmo sei a duração da viagem. Mas o destino é certo. Outro desejo em alto relevo, outra miragem. Meus olhos nômades procuram fertilidade, semeiam, chovem, colhem. Mas os teus são inóspitos, por isso estive só de passagem. Muito legal. E fala então do próximo livro, que você tem 30 segundos para falar. O Antropoflágica é um livro também com literatura de amor, literatura erótica, porque erótica não é só de sexo, é amor, né? Sim. E é assim, são poemas que tem muito do cotidiano da mulher, do cotidiano do homem, muita sobre a relação do homem com a mulher, muita machismo, feminismo, todos esses babados todos entre nós, né? Então, assim, tem homem que gosta de ler, tem a mulher que gosta de ler, cada um por um motivo. Então, assim, fazer propaganda dele fica meio complexo, né? Vai lançar quando? Vou lançar agora em agosto. Já tem... Então, tem todos os meus poemas assim mais novos. Tem alguns bem polêmicos, que quando eu joguei na net... Causaram bastante impacto, tanto positivo quanto negativo. E os negativos foram os que eu gostei mais. Teve um dia aí que eu fui num sarau, um pouco assim, de um pessoal mais velho, né? E teve uma senhora que até levantou e falou que não gostava desse tipo de poesia. Eu considerei um elogio. Né? Interessante. Então
Em compensação, o pessoal jovem já aplaudiu mais, assim. Tem bastante coisa legal, viu? O pudor não adianta, né? Ele Não dá, sempre... né? Eu já tô com uma certa idade. Eu tinha um poema que eu falava no meio de uma música minha. E aí uma vez causou também impacto. 2 senhoras assistiram o show. Fala, não esquece o microfone. Pra quê? Pra que eu vou ter pudor agora, né? Nessa altura do campeonato. Eu já criei minhas filhas, elas já sabem quem que é a mãe delas, minha mãe também. Minha mãe fala assim, ai, Flávia, quando eu levo ela nos saraus, ela fala, ai, não declama aquele lá, né? Aí fala, tá bom. Aí quando eu chego lá, eu declamo, ela fala, né? E você tem lançamento marcado para algum lugar? São Paulo, Rio? Ainda não tenho. Você vai agendar ainda? Eu vou agendar ainda. Eu tô querendo agendar um lugar legal no Rio de Janeiro. Ainda não procurei, não. Legal. Na verdade, eu lancei o aviso na internet, né? O meu editor que vai cuidar da editora Essencial, né? O Carlos Torres, que vai cuidar dessas coisas, porque, né? Eu não tenho muito, né? Eu sou péssima para organizar coisa. Eu vou. Alguém vai ter que organizar. Eu vou. Isso aí. Tô lá. No dia eu tô lá. E obrigado por ter vindo ao Camarim, então. Obrigada. Valeu, Flávia. Muito obrigado. Camarim, então, fica por aqui. Temos reprise dessa edição no domingo que vem, às 19h30, aqui pelo canal 10, Rede Petrópolis Televisão. E semana que vem, segunda-feira, às 5 da tarde, mais uma nova edição, um novo entrevistado. Um grande abraço e até o próximo Camarim.